E aí eu acho que o próprio planejamento financeiro para a criança é super importante. Por quê? Porque eu tenho que pensar que ela vai para a escolinha, depois vai ter uma faculdade. Será que eu vou querer mandar meu filho para fora? Pô, sai muito caro, né? Com o dólar subindo. Então, eu tenho que também fazer investimentos pensando em todas essas etapas da vida do meu filho. Não tem jeito, isso começa agora. Porque não adianta, poxa, meu filho fez 18 anos, eu quero mandar para fora. Ixi, e agora? Não tenho. Não vai dar. Então, isso aqui tem que estar sendo pensado desde agora. Tem o quê? 18 anos pela frente para fazer esse trabalho, para investir, para guardar esse dinheiro pro meu filho, para se lá na frente ele quiser fazer um intercâmbio, quiser morar fora, ou quiser fazer uma faculdade aqui, enfim, uma faculdade que custe dinheiro. Tudo isso tá tranquilo, tá sendo guardado. Então, esse planejamento desde agora é extremamente importante. E isso não é para dizer que tudo tem que ser complicado, né, Ju? Não. Mas é para poder dizer que se parar e se organizar um pouco e colocar lá numa planilha, num caderno, imaginando algumas intenções que imagina, porque às vezes até você, gostaria que meu filho estudasse lá fora. Quando você vê o seu filho vai trabalhar com uma coisa que não faz sentido, provavelmente medicina ou direito, que faz mais sentido estudar no Brasil ou alguma outra área, e aquilo pode mudar, tá tudo bem. Exato. Mas é interessante você ir conseguindo fazer aquelas reservas, né? Exato, até para dar mais tranquilidade. É o que eu falei, daí chega lá na frente, pô, meu filho quer ir, não consigo. Ou, né, quero dar um carro, não tenho condição. Enfim, então se você se planejar desde agora, e aí, uma coisa que é importante, né, que aí vale não só para a questão dos filhos, mas para tudo quando a gente fala de investimentos, né, a questão do tempo. O tempo é nosso maior aliado. Por quê? Por causa dos juros compostos. Então, quanto antes eu começar a investir, melhor é. Porque falou a investidora. Pensa numa bola de neve, é isso. Tanto pro bem quanto pro mal. Então, quando eu tô endividada, essa bola de neve, ela trabalha completamente contra mim. Sim. Só que quando eu tô falando de investimentos, ela trabalha a meu favor. Então, quanto antes eu começar, eu posso começar com menos. Se eu deixar passar, por exemplo, 10 anos e for começar a investir a partir dali, o meu aporte mensal ele já tem que ser muito maior para dar conta desses 10 anos que eu perdi, que meu dinheiro deixou de render. Então, poxa, se meu filho está nascendo agora e eu quero montar esse planejamento de longo prazo, agora é o melhor momento. Não é daqui a 5, daqui a 10 anos, é agora. Olá, ouvintes! Carreira, dinheiro, investimento internacional, maternidade e educação financeira. Hoje temos uma convidada aqui muito especial, Juliana Benvenuto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. É um prazer enorme estar aqui. Estou super feliz com o convite. Acho que vai ser um papo super bacana. Com certeza. A gente teve um encontro gostoso num evento que foi ali no espaço do Investment Center do Personalité. E o papo lá exatamente era sobre investimento e mulheres, como as mulheres têm atuado no investimento. Eu vou trazer um pouco mais sobre você. Juliana é ativista da educação financeira e é recém-mãe, formada em Relações Internacionais e pós em Finanças e Administração. Começou sua carreira na Califórnia, no mercado financeiro, como Financial Advisor, em um escritório de gestão de patrimônio. Retornou ao Brasil e atuou como assessora de investimento em grandes instituições. Juntou-se ao time da Avenues e é lá que ela está agora. Instituição financeira americana feita para brasileiros. Há 3 anos atuando na democratização do acesso ao mercado americano para os brasileiros. E ela acredita realmente muito na educação financeira. Então aqui a gente vai trazer um pouco de cada um desses assuntos. E ela tem um Instagram que é o @investju. E a Ju é mãe do Gabriel, que vai fazer 2 meses. Ô Ju, você trabalha como mulher e trabalhando nessa área de investimento, a gente sabe que como mulher já superamos muitos tabus sobre isso, né? Mas de alguma forma ainda é desbravador, não? Sim, bastante. Óbvio que o cenário já mudou bastante, né? A gente fica muito feliz de acompanhar a evolução das mulheres no mercado como um todo de trabalho, mas principalmente no mercado financeiro, mas ainda existem algumas áreas onde o ambiente é ainda completamente masculino e as mulheres estão ganhando aos pouquinhos o seu espaço, né? Mas sim, é super desafiador e acho que não é fácil. A questão da maternidade, né? Acho que também é um grande desafio ao longo da carreira da mulher, né? Isso acaba pesando um pouco, enfim. Então, não é fácil,
mas a gente aos pouquinhos está ganhando espaço. Vários estudos mostram, inclusive, né, que as mulheres elas estão aumentando a sua participação, tanto no mercado de trabalho, e aqui já falando um pouquinho do mundo de investimentos, né, como investidoras, também nesse lado de investidora. E eu tô lembrada aqui que você me contou alguma coisa de por que você foi se interessando um pouco por essa área de investimento. Como era a sua experiência em relação aos seus pais? Sim, exatamente. Muitas pessoas, quando entram no mundo dos investimentos, né, já têm um histórico em casa de, falar sobre dinheiro. Muitas vezes os pais trabalhavam no mercado financeiro, só que a minha história foi bem diferente, né? Os meus pais nunca foram do mercado financeiro e eles tinham aquele perfil bem gastador, né? Nunca foram nem poupadores, muito menos investidores. E então eu vivi isso desde sempre. Aquela coisa, né? Faz viagem, aí depois a gente vê como paga. Então era tudo que eu ouvia dentro de casa. Então, a gente pode gastar, mas depois a gente se vira para pagar. E aí, depois de formada aqui no Brasil, eu fui para fora fazer uma extensão universitária nos Estados Unidos, na Califórnia, como você comentou. E eu estagiei num escritório de gestão de patrimônio, né? Depois fiquei lá como Financial Advisor Trainee. E, eu consegui realmente ver uma diferença muito grande de mentalidade, né? Relacionada à cultura mesmo do brasileiro e a cultura do americano com relação a investimentos, a dinheiro como um todo. Então, só para você ter uma ideia, mais de 50% dos americanos hoje investem em bolsa. Aqui no Brasil é um percentual muito, muito pequeno. Então, a gente está, assim, muito longe de ter uma educação financeira bacana. E isso me marcou muito, porque eu olhei e falei, poxa, meus pais só gastam. Nunca falaram de investimentos comigo. Será que isso é só dos meus pais ou é algo cultural brasileiro? E, de fato é, né? Hoje, no geral, a grande maioria dos brasileiros tá fazendo dívida, tá com o nome sujo e não se preocupa muito com amanhã, né? Muitas vezes também porque a renda é muito baixa, enfim, então você não consegue nem ter ali aquele espacinho para, vou guardar um pouquinho, então nem se fala sobre isso. Então, essa viradinha de chave que eu tive foi super importante para quando eu voltei para o Brasil, olhar um pouquinho mais para essa área educacional. Pensar, poxa, será que de alguma forma eu consigo trazer informação para mais pessoas? Será que eu consigo levar a educação financeira para que as pessoas possam ter esse acesso, possam melhorar a sua situação financeira? E então foi isso muito que eu busquei desde quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Então essa virada de chave para mim foi super importante, ter a visão lá de fora para voltar para cá e não, realmente a gente precisa se preocupar com investimentos, com dinheiro, isso precisa ser falado e a situação aqui precisa mudar. Ô Ju, como é interessante quando você fala isso, né? Sobre o que são as referências que nós vivemos em casa, culturalmente, e como disso, conforme o ambiente que a gente convive, aquilo pode, assim, nossa, mas isso pode ser diferente e se tornar uma virada. Quando você fala sobre isso, é impossível me controlar como vem essa emoção. Imagina você que a minha avó, ela foi banqueira. Na verdade, o pai dela tinha um banco e ela trabalhava no banco. E isso, ela já era uma revolucionária, como uma workaholic, imagina na época. Fez parte até do Who's Who, que seria uma Forbes de hoje em dia, né? Como uma mulher que trabalhava nesse mercado. Então eu vejo que isso era muito da minha avó. E a minha mãe puxou muito isso da minha avó também. Seja sempre buscando essa gestão financeira, esse controle, essa administração. E isso é uma coisa também que eu trouxe para mim. Já cheguei a trabalhar no mercado financeiro e depois no virando e continuo muito atenta a isso e adoro essa área de investimentos. E eu vejo realmente como é empoderador. E como ele é transformador. E se a gente fala de culturas e barreiras, como na verdade essa falta de conhecimento e quanto muitas vezes a mulher, isso aí o homem cuida. E ela não tem noção. Então é necessário sim, não é um bicho de 7 cabeças, não vamos dizer que é muito fácil, mas como tudo a gente pode aprender. Com certeza, e olha que legal o seu exemplo, né? Veio de casa, como foi muito mais fácil, porque os filhos, eles replicam muito o que os pais fazem. Isso é fato. Você pode falar uma coisa para a criança, se você fizer outra, ela vai pegar muito mais o que você fez do que o que você falou. Então, se a gente traz isso dentro de casa, no nosso dia a dia, é meio que natural que o seu filho, ele vá aprendendo e vá levar isso para a vida dele. Então, por isso que eu falo que a educação financeira é extremamente importante, porque quando a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia,
né? Os nossos filhos, eles vão aprender de forma muito mais fácil do que se chegar lá na frente, putz, virou adulto. Aí teve, no meu caso, né, poxa, era uma experiência X, para você virar a chavinha, para você começar a olhar de outra forma, começar a, sei lá, sair de um gastador para um poupador, para um investidor, é muito mais difícil. E às vezes demora muito tempo. Eu vou te falar, para mim demorou, tá? Eu era extremamente consumista. E vou te falar que isso foi um processo que, assim, até pouco tempo atrás, eu posso dizer que eu ainda consumia bastante. Então, aquela coisa, gasta, né? Vai guardando um pouquinho, mas vai gastando. Então, é um processo demorado. Então, ter isso dentro de casa, já desde cedo para os nossos filhos, é muito melhor. É verdade. E nesse processo eu já comecei a fazer, então, meus filhos têm 13, 15 anos, então eles têm a mesada. A mesada que fala, na verdade, é 4 vezes a idade do filho no mês. Uhum. Então, 4 vezes 15 é isso. Isso é uma mesadinha, exceto as outras coisas mais importantes que precisam. E eles vão se organizando para aquilo, conforme uma coisa que precisa, ou para que vai juntando uma coisa mais a médio prazo, ou até para uma boa economia, uma coisa futura, a gente fala quando ficar velhinho. E para doação. Então, realmente, como é importante a gente ir trazendo essa cultura, né? E essa questão da mesada eu acho que é muito bacana, né? Porque é onde a gente consegue realmente ensinar para os nossos filhos, né, o valor do dinheiro. É isso, poxa, você tem uma mesada, não dá para comprar tudo que você quer. Não dá para fazer tudo, enfim. Então, como que você vai fazer essa gestão, né? Eles vão aprendendo, tá, eu quero comprar aquilo, custa 10 vezes a minha mesada. Não posso gastar agora, porque senão eu nunca vou conseguir comprar. Então, vou juntar aqui uma partezinha e mostrando para eles, né, essa gestão do dinheiro, do que a gente precisa fazer, quanto que a gente precisa guardar. Se você gastar agora, você não vai ter para comprar lá na frente. Tudo isso é extremamente importante. É. E daí, o que acontece muitas vezes é assim, ah, mãe, olha essa blusa que linda, vamos comprar? Mas você tá precisando mesmo? Ah, mãe, é bonita, né? Mas você vai comprar com o seu dinheiro? Ah, não, quer saber? Não preciso. Então, isso também é interessante. Uhum. Quando ele consegue perceber que pro valor, talvez se ele vai ter que colocar, talvez não vale a pena, talvez ele não precisa tanto, né? E vai fazendo essa gestão de escolhas, que é um dos grandes aprendizados, né? Total, e esse questionamento que você fez é extremamente importante, que é justamente para parar, pensar e falar, opa, peraí, será que eu preciso mesmo? Não preciso. Senão a gente acaba comprando por impulso. E se eles veem os pais comprando por impulso também, vai, gasta, né? Isso também atrapalha. Então, é muito bacana. Muito. E uma coisa, sabe, que eu gosto de fazer quando a gente viaja, para não ficar aquela, compra isso, compra aquilo. Olha, eu vou dar X dinheiro para cada um. E vocês se planejam o que vocês vão querer. Então, isso é muito interessante, porque você também já vai abrindo mão de umas coisas que talvez... Porque pra gente tem que ser assim. Exatamente. Né? É muito legal. Total. E na sua rotina, como é esse trabalho da educação financeira? Quais são o tipo de conteúdo que você consegue trazendo? Perfeito. Então, hoje, na Avenue, né, eu fico responsável ali pela parte de conteúdos para não só clientes, mas conteúdos abertos mesmo sobre investimentos internacionais. Então, só dando um passinho para trás, né, acho que quando a gente fala de investimentos, a gente tem que olhar de uma forma ampla em termos de diversificação. Eu gosto muito de falar que a palavra-chave de investimentos é sempre diversificação. Então, obviamente, eu vou montar uma carteira diversificada. Para quem está começando, sempre olhar para a reserva de emergência. Então, poxa, eu preciso ter ali pelo menos 6 vezes o meu custo de vida mensal para ficar tranquilo, um investimento extremamente conservador, para caso aconteça alguma coisa, eu não precisar fazer um empréstimo, não precisar sair que nem uma louca aí desesperada. Então, essa reserva de emergência é super importante, mas depois você vai realmente montar uma carteira diversificada. A gente olha para o Brasil, né? Então tem muitas opções de investimento aqui, a gente vive com taxas de juros mais altas, então, né, todo mundo fala 1% ao mês, 1% ao mês, e de fato as pessoas buscam muito isso, mas quando a gente olha só para o Brasil, a gente está olhando para 1% do mercado de investimentos global. É muito pouco, a gente é uma formiguinha com relação ao mercado de investimentos disponíveis. Então, quando eu falo de investimentos internacionais, eu de fato amplio muito a possibilidade de diversificação dos investidores, né? Então, você sai de um único risco país, um único risco econômico, um único risco fiscal, político, e vai ampliar os seus horizontes para outras opções de investimento.
né? Então, acho que esse é o ponto do investimento internacional. E aí, dentro dos conteúdos que a gente produz, é justamente para levar essa voz, né? Levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então, a gente faz conteúdos no YouTube, diversos conteúdos sobre investimentos internacionais, sobre diversificação, sobre as opções de investimento, artigos no nosso blog. Então, tem muito conteúdo disponível. É um trabalho de formiguinha também, Ana, porque é isso, como eu te falei, aqui a gente não tem muita educação financeira ainda no Brasil, né? Acho que depois que a gente teve uma abertura aí dos mercados brasileiros com a entrada das corretoras, acho que muitas pessoas também entraram no mundo de investimentos. Então, as pessoas já começaram a ter um pouco mais de interesse, mas ainda é uma parcela pequena da população. Sim. Né? Isso a gente está falando de mercado brasileiro. Quem dirá mercado lá fora? Então, é um processo. E a gente precisa, aos pouquinhos, ir ganhando cada vez mais e mais pessoas, porque isso é extremamente importante. Pensando no longo prazo, pensando em proteção de patrimônio, pensando no portfólio, a gente tem que olhar não só para o Brasil, como lá para fora. Então, é isso. A gente produz esses conteúdos, né, dentro do nosso canal do YouTube, no nosso blog, no próprio Instagram. Tem o meu Instagram que você comentou, que eu também tento trazer ali diversas informações. E uma outra frente que a gente trabalha também nessa parte educacional dentro da Avenue são as capacitações. Então, para os times internos, para os nossos parceiros, a gente tenta capacitar todo esse pessoal para falar de investimentos internacionais. E realmente, quando você fala em questão de investimento, já é uma descoberta. Investimento internacional, então, porque nós brasileiros, com a taxa de juros que a gente acaba conseguindo alcançar aqui, e como a gente já se acha um pouco confiante no nosso mercado diante dos nossos riscos, então a gente se sente meio confortável. Enquanto o estrangeiro vem investir aqui, ele fica de cabelo em pé. E daí a gente se questiona quando você vai olhar possíveis taxas de rentabilidade lá fora, você fala assim, mas será que vale a pena mesmo, né? Mas aí acho que é como você falou, né? É essa diversificação, como sempre se diz, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. E identificar talvez o que é mais a curto prazo, médio prazo, longo prazo, conforme esses investimentos, né? Total. E olha que legal, Ana, porque a gente está num momento, né, com taxa de juros altas não só no Brasil, como lá fora também. Fazia muito tempo que a gente não via as taxas de juros nos Estados Unidos tão altas como elas estão hoje, né, na casa ali de 5,25%, 5,5% ao ano. E se a gente for olhar o histórico do dólar nos últimos 10 anos, a moeda americana subiu mais ou menos 8,5% ao ano frente ao real, ao ano, tá? Então, pensa o seguinte, eu tenho uma renda fixa hoje de um título extremamente seguro, que é o Tesouro Americano, né, pagando ali por volta de 5% ao ano, e eu não posso esquecer que essa taxa, ela tem mais dólar como variável, né, porque quando a gente vai olhar, poxa, o Brasil está pagando ali 10, 12, enfim, né, aquele 1% ao ano, e eu comparo com 5% lá fora, eu acho realmente a diferença, estou ganhando aqui 10, 12, vou ganhar 5 lá fora, mas eu tenho a variável do dólar. E historicamente, né, o dólar vem se valorizando frente ao real, a nossa moeda já perdeu 80% do seu valor mais agora, né, porque, gente, o risco Brasil, a gente está vendo o dólar aí disparar de novo, isso acontece de tempos em tempos. Óbvio que tem volatilidade no curto prazo, às vezes o dólar cai, né, o real se valoriza, mas historicamente a tendência natural é o dólar se valorizar frente ao real. Por quê? Porque o que impacta o valor de uma moeda é o diferencial de inflação entre os países. E a inflação americana, historicamente, é muito menor do que a inflação brasileira. Então, é meio que natural essa alta da moeda americana, né? Então, quando eu vou olhar lá fora um investimento, eu preciso não esquecer dessa variável tão importante, que é o dólar. Então, óbvio, entra muito na questão da diversificação. Às vezes você vai ganhar um pouquinho menos lá fora. Pode até ser que sim, mas não necessariamente. Pega a própria Bolsa Americana, batendo recorde atrás de recorde. Tem algumas empresas que estão com performances excelentes, altíssimas. Então, tudo vai depender do seu perfil de risco, obviamente, quanto você vai colocar em renda variável, em renda fixa. Mas é mais para dizer que, poxa, não quer dizer que investir lá fora eu vou ganhar menos do que aqui. Muito pelo contrário. E no longo prazo, a tendência é que o dólar também se valorize e isso, no final das contas, acaba fazendo uma diferença muito grande. Bom, então tudo isso, na verdade, é conhecimento, né? Total. E, Ju, agora vamos falar de uma coisa. Vamos falar do seu novo papel. Mãe! Novíssimo, né? Super novo. E quando a gente fala tanto de investimento, né? Quando a gente é solteira, jovem, é uma visão. Quando a gente casa, é uma outra. E como tá isso para você? Você vê uma mudança agora já como mãe, pensando que você tem que trabalhar aí um pouco nas suas economias? Não, total. A vida muda realmente. Eu acho que
dando um passo para trás, né? Ela muda antes de você engravidar, principalmente para quem tá se planejando. É óbvio que tem casos e casos, né? Tem gente que engravida sem querer, enfim, não tava naquele planejamento, é um pouco mais difícil, mas para quem tem esse planejamento, pô, quero engravidar, quero ser mãe. Então você planejou? Planejamos. Okay. E eu acho que isso facilita um pouco, tá? Porque a chegada de um bebê, ela impacta muito financeiramente na vida do casal. Não tem como. E já impacta antes. Isso eu reparei porque, poxa, vamos ver quartinho, tem que fazer enxoval. Você tem que pensar em um monte de coisas antes do bebê nascer. E isso tudo custa dinheiro, né? Cada um vai ter ali o seu budget, né? O quanto você pode gastar, mas você tem que, né, tem que ter o berço, você tem que montar, enfim. Poxa, esse planejamento tem que estar sendo feito desde antes, não tem jeito. E a própria vida da mulher muda muito, né? Porque hoje eu sou CLT, é óbvio que você tem ali os benefícios da CLT, né? Tem a licença maternidade, mas mesmo assim, poxa, eu venho de um momento de carreira muito bacana. Você tá bem dentro da empresa, tá fazendo um monte de coisa. Eu gosto muito dessa área educacional, então eu trabalho com algo que eu gosto muito e, poxa, do nada, para 100%. Chegou o seu filho e agora é foco 100% nele. Então tem toda essa questão financeira que a gente precisa se preparar, mas a mulher também precisa se preparar psicologicamente para fazer uma troca, né? Você tá trocando um trabalho por outro. Porque, querendo ou não, criar filho, cuidar do filho, é sim um trabalho. É uma mudança, assim, de cabeça mesmo que a gente tem que estar muito bem preparada para fazer todo esse processo. E financeiramente também. E aí, depois que o neném nasce, né, também é um gasto atrás do outro, tem um monte de coisa pra gente se preocupar, curto, médio e longo prazo. E aí, eu acho que o próprio planejamento financeiro para a criança é super importante. Por quê? Porque eu tenho que pensar que ela vai pra escolinha, depois vai ter uma faculdade. Será que eu vou querer mandar meu filho para fora? Pô, sai muito caro, né? Com o dólar subindo. Então, eu tenho que também fazer investimentos pensando em todas essas etapas da vida do meu filho. Não tem jeito, isso começa agora. Porque não adianta, poxa, meu filho fez 18 anos, eu quero mandar para fora. Ixi, e agora? Não tenho. Não vai dar. Então, isso aqui tem que estar sendo pensado desde agora. Tenho o quê? 18 anos pela frente para fazer esse trabalho, para investir, para guardar esse dinheiro pro meu filho, para se lá na frente ele quiser fazer um intercâmbio, quiser morar fora, ou quiser fazer uma faculdade aqui, enfim, uma faculdade que custe dinheiro, tudo isso tá tranquilo, tá sendo guardado. Então, esse planejamento desde agora é extremamente importante. E isso não é para dizer que tudo tem que ser complicado, né, Ju? Não. Mas é para poder dizer que se parar e se organizar um pouco e colocar lá numa planilha, num caderno, imaginando algumas intenções que imagina, porque às vezes até você, gostaria que meu filho estudasse lá fora. Quando você vê o seu filho vai trabalhar com uma coisa que não faz sentido, provavelmente medicina ou direito, que faz mais sentido estudar no Brasil ou alguma outra área, e aquilo pode mudar, tá tudo bem. Exato. Mas é interessante você ir conseguindo fazer aquelas reservas, né? Exato, até para dar mais tranquilidade. É o que eu falei, daí chega lá na frente, pô, meu filho quer ir, não consigo. Ou, né, quero dar um carro, não tenho condição. Enfim, então se você se planejar desde agora, e aí, uma coisa que é importante, né, que aí vale não só para a questão dos filhos, mas para tudo quando a gente fala de investimentos, né, a questão do tempo. O tempo é nosso maior aliado. Por quê? Por causa dos juros compostos. Então, quanto antes eu começar a investir, melhor é. Porque falou a investidora. Pensa numa bola de neve, é isso. Tanto pro bem quanto pro mal. Então, quando eu tô endividada, essa bola de neve, ela trabalha completamente contra mim. Sim. Só que quando eu tô falando de investimentos, ela trabalha a meu favor. Então, quanto antes eu começar, eu posso começar com menos. Se eu deixar passar, por exemplo, 10 anos e for começar a investir a partir dali, o meu aporte mensal ele já tem que ser muito maior para dar conta desses 10 anos que eu perdi, que meu dinheiro deixou de render. Então, poxa, se meu filho está nascendo agora e eu quero montar esse planejamento de longo prazo, agora é o melhor momento. Não é daqui a 5, daqui a 10 anos, é agora. E isso vai fazer uma diferença muito grande, porque o meu aporte ele vai precisar ser muito pequenininho. Sim. Né? Então, lá quase naquele modelinho como o da Previdência, só que não precisa ser nesse modelo, porque existem outros tipos de investimentos que também pode ter uma rentabilidade muito maior, né? Perfeito. Pode até trabalhar com Previdência também. Enfim, acho que
né? Cada um com as suas condições financeiras. Isso, é. E aí, acho que um ponto também importante, né? Tem muita gente que, poxa, tem um salário baixo e fala, não, mas não consigo investir. Eu entendo, acho que é bem complicado, né? O custo de vida tem aumentado bastante, enfim, a gente sabe que não é fácil destinar um valor para investimentos. Mas hoje você consegue fazer investimentos com R$30, com R$50. Então, a gente tem que separar, tem que ir separando, Exato. tem que ir separando. E o mais importante que eu gosto de falar é que não adianta você achar que vai investir com o que sobrar. Então, poxa, vamos fazer tudo o que precisa fazer, aí se sobrar eu invisto. Tá errado, porque não vai sobrar. Se você pensar dessa forma, não vai sobrar dinheiro. Então, pensa no investimento como se fosse um custo. Então, poxa, eu não tenho o custo da minha moradia, o custo do telefone, o custo de várias coisas. O investimento, ele também é um custo. Então, eu vou botar lá que seja R$50 por mês. Mas entrou o meu salário, entrou o dinheiro, eu tô pagando todas as minhas contas e tô botando R$50 ali no meu investimento. Então, essa viradinha de chave também, né, no dia a dia, nesse planejamento é super importante mesmo para quem tem uma renda menor, né, que é mais desafiador, mas nem que seja um pouquinho, isso já vai fazer uma diferença muito grande. E quanto mais tem-se esse exercício dessa gestão, culturalmente na família, né, acho que buscar essa conversa também, essa troca do casal, e isso certamente vai ir levando essa leveza e essa comunicação também para os filhos. Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas, isso é muito importante. O casal tem que estar muito bem alinhado também. Porque culturalmente também, isso a gente sabe que tem uma barreira aí. Do quanto que a mulher consegue falar com o marido, com o parceiro sobre dinheiro, sobre reservas, mas temos que ir transpondo barreiras aí, né? Exatamente. Não, e tem que ter um suporte do lado do homem também, principalmente nessa fase de maternidade, né? Depois que a mulher tem filho, a gente sabe que no final das contas, assim, 99% dos casos é a mulher que está ali no dia a dia, cuidando da criança, destinando tempo. Então, realmente entender, né, o papel de cada um e o homem ter essa parceria com a sua esposa para, poxa, tem um trabalho extra ali, né? Além por exemplo, tem mulher que deixa de trabalhar, enfim, tem umas que não, acho que é a opção de cada uma, mas independente disso, né? Criar um filho é bastante trabalhoso, né? É um trabalho. Então, uma dedicação, um tempo. Exato. Né? Então, se você tem o seu trabalho externo e tá cuidando do seu filho, poxa, o teu parceiro, ele tem que ser seu parceiro, realmente, né? E te ajudar a entender. Isso é muito importante, né? O casal, ele tem que estar muito unido. E daí a gente estava falando de planejamento e quando vem o filho, né? E do que agora a gente fala assim, né? Aquela era a Ju, que tinha a rotina dela com o trabalho, ia, vinha, acontecia, papapá. E quando eu te vi lá no Investment Center, você estava gravidíssima. Tava com barrigão. Nasceu. E como ficou agora essa rotina? Não, mudou, assim, da água pro vinho, total, né? Então, eu tô de licença, 100% focada no Gabriel. Acabo ficando basicamente em casa. Então, poxa, aliás, super feliz com o convite aqui, porque é um momentinho aqui pra poder sair e ter alguma interação fora de casa. Mas é isso, demanda bastante. Tem crianças e crianças. O Gabriel, coitadinho, tá sofrendo bastante da barriguinha. Então, ele tem exigido mais colo, mais esse contato. É mais difícil botar ele para dormir. Então, assim, a privação de sono acontece bastante. Meu marido tem sido muito parceiro, porque quando ele chega do trabalho, ele chega às vezes tarde, às vezes ele consegue um pouco mais cedo, mas ele sempre come rapidinho, vai tomar banho, pega o Gabriel, geralmente o Gabriel tá dormindo depois da mamada à noite, fica com o Gabriel umas 2 horas e pouco. Eu vou fazer o quê? Vou dormir. Porque como a noite tem sido mais pesada por causa da barriguinha dele, enfim, ele se contorce muito e eu acabo ficando quase a noite inteira acordada, dou umas cochiladinhas quando dá, ele já me ajuda com esse sono que eu consigo ter antes da noite começar, da madrugada começar. Então, eu acho que isso é super importante, tem me ajudado um pouco na rotina. Graças a Deus, eu tô com uma pessoa também me ajudando, uma babá. E ela fica das 10 às 7 da noite. Só que assim, né? O dia passa... Voa. Porque o meu marido, ele pergunta, por que você não dormiu à tarde também? Aí eu falo, amor, eu não sei o que aconteceu. E aquele dia que esquece de tomar banho? É desesperado, não. Acontece mesmo, assim. Acontece. Aí, às vezes, eu vou tomar à noite.
Ele fala, mas você nem banho tomou. Eu falo, amor, não sei o que aconteceu. O dia simplesmente passou. E foi isso. E passa rápido mesmo. Mas é gostoso demais, né? Eu falo, eu olho pra aquela carinha. Eu fico apaixonada e encantada. E, nossa, não dá nem pra você pensar, putz, não dá pra ter um pé de arrependimento, né? De olhar e falar, nossa, não. Vale cada noite mal dormida, cada privação de sono, porque é simplesmente incrível, assim. Eu tô realmente fascinada com esse trabalho de ser mãe, né? Não dá pra chamar de trabalho, porque é maravilhoso. Papel, com esse novo papel, perfeito. É maravilhoso. E o que você sentiu, assim, que foi... A gente vai falando, fica até emocionada, né? Impossível, também vou relembrando aqui da fase dos meus pequenos. E às vezes a gente fala assim, e quem ainda não é mãe fica chocado, né? Porque a gente fala, dá tanto de confusão, esquece de tomar banho, esse excesso de falta de controle, mas vem essa explosão de emoções. Não, é um amor surreal. Que é exatamente isso, né? Então, como a gente entende aquele ser tão pequenininho, que depende da gente, e é num momento onde essa mãe, ela está num papel totalmente novo, é muito aquela frase, né? Ou seja, nasce um bebê, nasce uma mãe. Só que não muito, ela não nasce mãe, né? Ela só virou mãe, porque ela ainda não é, ela ainda vai aprender muita coisa. E é nesse processo de aprendizado, e do toque, e do olhar, e o que ele gosta, o que ele não gosta, e que não é fácil, porque é tudo novo. Exato, e hoje a gente tem um problema também que é muita informação, né? Então, cada um fala uma coisa, e eu acho que até o seu trabalho, ele entra muito de frente com isso, pode ajudar realmente as mães, tipo, seja de primeira viagem, né? Ou quem já é mãe, mas às vezes tem coisas novas, então é super importante, porque não é fácil, assim, a gente, óbvio, vira mãe, tem coisas que vem um pouquinho natural, então eu tinha um pouco, pô, será que eu vou saber pegar meu filho muito pequenininho? Dava medo, tinha medo, cair. Não pegava nem de ninguém, assim, morrendo de medo. Então tem coisas que realmente você nasce ali, né? Nasce como mãe, poxa, já peguei meu filho, já sabia pegar, você fala, caramba, mas tem muita coisa que a gente realmente precisa aprender. Porque não é fácil, é um ser que depende 100% de você, que não fala, né? Ele expressa os sentimentos através do choro. Agora ele tá começando a ter ali as risadinhas. E é isso, vai se desenvolvendo e a gente vai aprendendo muito com eles. E pode aprender também externamente, com muita informação bacana. Isso realmente tem bastante exatamente do nosso propósito, que é exatamente isso. Porque eu vi exatamente eu que vinha como empresária, com negócio e tal, quando eu me vi naquele papel, gente, mas e agora, né? Então, a gente passa cada vez a tomar mais consciência de como, quando a gente aprende, a gente estuda, a gente é luz. E quando você tem um conhecimento, as coisas ficam muito mais fáceis. Total. Né? Não precisa dizer de você que foi estudar, foi fazer papapá, e de como pra gente também isso vai facilitando muita coisa, né? Exato. Não, a educação vale para tudo. Né? É importante, seja como, né, no mundo dos investimentos, seja com relação a filhos. É muito importante a gente estar sempre aprendendo. E até porque tem muita coisa que muda também, né? Então a gente tem que estar atualizado, tem que estar entendendo, poxa, como que funciona agora. Então, é super importante. E acho que cada vez também a gente vai tendo essa percepção, essa consciência de que, se for possível, quanto tempo a mais talvez a gente pode dedicar para esse filho. Porque a primeira infância realmente é a fase mais importante de qualquer ser humano. Então, é nesse momento dele, dos primeiros 2 anos, desse vínculo, desse afeto, onde ele acabou de sair ali daquela barriguinha aconchegante, que ele vai procurando esses apoios, né? Ele vai procurando esse aconchego. Não, eu tô tranquilo, acho que eu posso ir expandindo. Então, tudo isso é um processo. Então, por isso até que a gente fala que quanto mais esse pai e essa mãe, eles sabem, eles têm conhecimento sobre isso, eles conseguem também ir expandindo junto. E com leveza, porque não é para trazer culpa, não é para trazer peso. Sim, a gente tem dores, a gente sai de casa, o filho fica. Tudo são processos de amadurecimento nosso, deles. Isso tudo são processos. Assim como foi difícil, por exemplo, eu estar aqui hoje, Eu né? imagino. Coração apertado de deixar, mas faz parte, é isso. É um processo. Eu, por exemplo, agora estou lendo um livro que é um livro em inglês, ele chama The Wonder Weeks.
que é para falar sobre os saltos de desenvolvimento. E eu tô achando o máximo, e é muito legal. Foi o que você falou, esses primeiros 2 anos são super importantes. E esses saltos de desenvolvimento, eles também são muito importantes. E a gente tem um papel fundamental e a gente pode, inclusive, ajudar a criança nesse momento. Porque eles passam por fases difíceis. Tem crianças que passam de uma forma mais difícil, tem outras menos, depende, né? Cada um tem a sua personalidade, mas são momentos importantes do desenvolvimento. E eu tô achando o máximo, assim, muito legal de ver ele passando por isso. Então, ele já passou pelo primeiro, ele vai entrar no segundo salto agora, ele já tá tendo ali algumas coisas relacionadas a esse segundo salto. Então, poxa, isso facilita no dia a dia, porque às vezes a criança ela fica mais chorosa por um tempo e, pô, se eu não estivesse lendo esse livro ou não soubesse dos saltos, eu ia achar que tem alguma coisa errada com ele, que aconteceu. Mas não, acho que faz parte do processo. E, então, esse aprendizado para mim tá sendo super importante, eu tô achando o máximo. Olha, e é isso, né? É como a gente vê quando o conhecimento, aquilo te traz uma certa potência e você consegue enxergar muito mais coisas. Você consegue perceber muito mais coisas no seu filho, ali no desenvolvimento, porque senão ia simplesmente passar. Exato, e você pode, inclusive, ajudar ele nesse processo. Então, além de te tranquilizar, porque é isso, se ele chorasse, não fizesse ideia que tá tendo um salto de desenvolvimento, ele já ia ficar super preocupada, mais estressada. Não que a gente, né, não fique ali, às vezes, pô, é difícil, você faz tudo e a criança continua chorando, mas você sabe que não é só você que está passando por aquilo, que aquilo faz parte de um processo e que você pode, inclusive, ajudar a criança a se desenvolver melhor. Então, o conhecimento, ele faz isso, ele te tranquiliza bastante. E acho que tem uma das coisas assim que a gente vai também tomando consciência e aprendendo o quanto, às vezes, um choro daquela criança, do bebê, ele dói tanto na gente, daquele choro que dói na alma. E às vezes tem alguma coisa a ver com a nossa criança interior, com a nossa infância. Talvez você não chegou nessa fase ainda porque ele está muito pequenininho, mas também é um processo lindo, porque o quanto que esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de nós adultos com uma criança é enorme, que quase a gente chega a falar, eu não sei quem ensina mais. Se é os pais que ensinam aos filhos, na verdade, o quanto de ensinamento os filhos trazem pra gente. E nessa jornada enorme, né? Não, eu imagino, eu tô super ansiosa e animada, porque a minha tá só começando. Mas eu tenho certeza que ele vai me ensinar muito. E aqui, você sabe, Ana, até vou trazer um ponto que pra mim é um pouco difícil falar, mas eu perdi minha mãe em 2021. Puxa. E ali, acho que despertou ainda mais essa vontade de ser mãe, sabe? Se eu não tinha certeza que eu queria ser mãe antes disso, eu tive depois. É mesmo? Porque eu acho que é uma ligação tão forte. E eu olhei e falei, eu preciso ter aquilo com meu filho. É realmente uma ligação surreal, eu tô sentindo muito isso. E pra mim, com a perda da minha mãe, né, acho que me trouxe Potencializou e me trouxe realmente essa vontade, essa necessidade de ter toda a relação que eu tinha com a minha mãe, né, de ter com o meu filho e ter isso ao longo do tempo. Ai, que delícia, né, Ju? Agora, e vem essa mistura agora. Como é que fica a Ju, mulher, carreira, mãe? Como é que tá isso? Bagunçado ainda, né? Aos pouquinhos eu vou me encontrando, achando a rotina ideal. Então, agora eu tô de licença, foco 100% nele. Mas daqui a 2 meses, quando eu voltar a trabalhar, né? Eu vou ter que começar a ter uma rotina onde caiba o meu trabalho. Eu quero ter muito cuidado, né? De fato, acompanhar o crescimento do meu filho, de estar junto, de participar. Porque, por mais que, né, eu tenha a condição de ter uma pessoa para ficar com ele, eu sempre falei pro meu marido, eu falei, eu não quero terceirizar, eu quero participar, eu quero ser presente, eu quero estar ali com ele ao longo da vida dele. Então, é uma jornada dupla, tripla de trabalho, mas eu vou dar um jeito e juntar tudo, porque eu também não quero deixar de trabalhar jamais. Para mim é super importante, eu acho que para a cabeça da gente, né? É, muito bom. Porque são formas de realização, né? Exato, eu gosto muito do que eu faço, acho que isso é mais importante. Se eu estivesse num trabalho que, putz, eu realmente não gosto muito, talvez eu repensasse, mas, pô, eu gosto muito do que eu faço, acho que é um trabalho importante. E que isso também vão ser valores que você vai mostrar pro seu filho. Exatamente, exatamente. Então, ainda não tenho a receita de como eu vou lidar com tudo isso, mas eu tenho certeza que eu vou dar conta aos pouquinhos. Acho que colocando rotina, tanto para mim quanto para ele, é super importante. Então, a rotininha do sono,
para que aos pouquinhos, né, ele vá conseguindo dormir a noite toda, que agora o problema dele é a barriga, não é nem a questão da rotina, ele até é engraçado porque ele fica se contorcendo por causa da barriguinha, mas de olhinho fechado, sabendo que ele tem que estar dormindo na teoria, então ele dorme, acorda, mas ele não desperta à noite, isso eu achei muito legal, porque é uma idade ainda que tem muita gente com dificuldade nessa parte de dormir, que a criança desperta à noite, fica com o olhão aberto, o Gabriel não, ele já entendeu que é a hora de dormir, mas a barriguinha tira bastante o sono dele e o meu. Mas encaixando essa rotina com ele e no meu dia a dia, eu acho que aos pouquinhos vai ficando mais fácil, não sei se é a palavra. Não, mas vai achando caminhos. Exato. Vai achando caminhos. Exato. E eu acho que você vê que interessante, né? A gente fala de investimento, a gente fala de planejamento e a gente fala de coisas que a gente não controla. E que a gente não precisa controlar tudo. Perfeito. Porque também a gente tem essa nossa beleza humana do que é a experiência, do que são as relações e do que a gente vai se tornando. Porque aquela Ju que estava barriguda não é mais a Ju de hoje. Com certeza não. Né? E vai dar para ter controle disso? Não. Então, prestar atenção de como tem algumas coisas que a gente pode ter algum controle, por mais que às vezes o plano também muda e está tudo bem, e ter também essa leveza de deixar fluir, deixar seguir. E com conhecimento, né? Que ajuda muito. Exatamente. Eu acho que a gente vai se descobrindo dia após dia. É isso. A gente não precisa ficar neurótica, achar que tem que ser desse jeito. Não. As coisas mudam e tá tudo bem mudar. E a gente só precisa estar mais aberto a essa readaptação e aprendendo com o passar do tempo. E curtir o processo de hoje. Perfeito. Não ficar esperando, quando ele tiver 1 ano, quando tiver 2 anos, não. É agora, é o momento. Exato, com toda certeza, porque passa rápido. Todo mundo falava pra mim, passa rápido, gente, eu tô entrando no 2º mês. Passa. Parece que faz 2 anos. Nossa, gente, como assim, né? Passa muito rápido, muito rápido. Então, é aproveitar realmente cada segundo. É isso que você falou, né? Ficar pensando lá na frente, a gente não curte o momento. Aí depois vai chegar lá na frente, você fala... saudade do meu filho recém-nascido. Exato. Então, vai passar rápido mesmo, mas se você conseguir aproveitar, vai ser muito mais gostoso. E lá na frente você vai ter saudade, mas de uma forma muito mais... Poxa, lembrando que você viveu, você participou daquele momento. Sim. Então é isso, Ju. Acho que vamos encerrando aqui essa conversa deliciosa. A gente podia continuar aqui nesse cafezinho, nessa troca aqui de experiências. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, foi um prazer enorme, muito bacana, bom também para eu sair um pouquinho de casa e muito, muito legal mesmo. E eu conto com os seus ensinamentos dos investimentos e você conta com nossos ensinamentos da Universidade de Paz. Com certeza, porque daqui para frente eu vou precisar bastante e vou usar muito com toda certeza. Obrigada, ótimo. Viu, Ana? Obrigada a você.